Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa amada rede de WhatsApp e todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixe Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso mesmo, meu amado irmão e amigo. O Espírito Santo habita dentro de você. Com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza da sua salvação, reconhecer que é um pecador e crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crer que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Estimados e queridos irmãos, dia 23 de janeiro de 2020, teremos o nosso primeiro período de oração e jejum do ano de 2020. Então, está tudo explicado na saudação de início de ano que foi remetida para o seu celular no dia 12 de janeiro e no dia 20 de janeiro. Então, basta você procurar lá no seu celular, escutar as saudações e pegar todas as informações necessárias. E você que ainda não escutou a saudação de início do ano de 2020, escute, meu querido. Vai lá, escute essa saudação abençoada e obtenha todas as informações referente ao nosso primeiro período de oração e jejum de 2020. Está também disponível no YouTube e no site da Icogen. Qual que é o site da Icogen? Anote aí na sua agenda: www.icogen de navio.com.br. Muito bem. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura do texto base, assim como de alguns textos suplementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Neste momento, vamos orar. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de infinita e bendita misericórdias, graça lhe rendemos, pois tu és santo, santo, santo. Seja notório a todos os ouvintes nesta noite que a tua palavra nos diz: abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual ele escolheu para a sua própria herança. O Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra. Senhor nosso Deus,
faz um milagre nesta noite. Capacita-nos a ouvir, entender e obedecer a tua palavra. É o que lhe pedimos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. E nos diz assim a palavra de Deus: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O versículo abençoado. Vamos repetir mais uma vez, Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele quem? No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Leitura abençoada e maravilhosa. Vamos fazer neste momento mais uma oração. Oremos. Grande, eterno e poderoso Deus, tu que estás entronizado entre os querubins, que o seu nome seja exaltado na terra e nos céus. A tua palavra nos diz: assim será minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Ó Senhor, como são maravilhosos os seus feitos sobre a terra. A tua palavra foi lida nesta noite. Abra o nosso entendimento e fala no íntimo dos nossos corações. Toma todo o meu ser neste momento e execute a sua vontade. É o que lhe peço em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs e amigos, ouvintes da palavra de Deus. Nesta noite estarei continuando a ministração sobre o livro de Romanos. Então, agora nós vamos fazer uma breve recapitulação. Então, já ocorreram 4 ministrações sobre o livro de Romanos. Então, eu falei sobre quem foi o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1. Fizemos uma introdução sobre o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2 a 7. Ministramos a primeira parte, Romanos, capítulo 1, versículos 8 ao versículo 13. E ministramos a segunda parte, Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Então, hoje, nós estaremos ministrando a terceira parte. Então, hoje, ministraremos a terceira parte. E, até o final do ano, nós vamos estar ministrando sobre o livro de Romanos, dividido por parte. Hoje será a terceira parte e estaremos ministrando Romanos, capítulo 1, versículo 17. Muito bem. Queridos e estimados, Romanos serve como a principal nau na esquadra de cartas paulinas do Novo Testamento. Uma quantidade inumerável de homens e mulheres de fé destacaram Romanos como uma arma usada poderosamente por Deus para trazê-los a Cristo. Então nós vemos que no decorrer das histórias, várias pessoas vieram a Deus
usadas, transformadas pelo Espírito Santo ao ler a palavra de Deus no livro de Romanos. Entre essas pessoas, nós temos Agostinho, que é um dos pais da igreja, temos o poderoso, o grande reformador Martinho Lutero, temos também John Wesley e temos outras pessoas que receberam do livro de Romanos um disparo de artilharia que rompeu suas defesas e pôs fim à sua rebelião contra Deus. Então, querido, o livro de Romanos, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever esse livro de Romanos, e dentre essas pessoas está o grande reformador Martinho Lutero, o qual nós iremos depositar uma metade dessa ministração para falar sobre o disparo que o Espírito Santo fez no Martinho Lutero, transformando o coração dele, um coração de pedra, em um coração de carne, e daquele momento em diante ele rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana e passou a ser verdadeiramente cidadão do céu. Muito bem, queridos, faço-lhe nesta hora a primeira pergunta. Você já leu o livro de Romanos? Você que está me escutando nesta noite, você já estudou o livro de Romanos profundamente? Você já depositou um pouco do seu precioso tempo para descobrir as profundas verdades contidas no livro de Romanos? Meu querido, caso negativo, comece hoje na sua residência, no seu lar, comece hoje a ler a palavra de Deus no livro de Romanos. É um livro, toda a Bíblia é abençoada, mas nós temos em Romano um aspecto teológico muito significativo, a qual o Espírito Santo fez com que o apóstolo Paulo abordasse principalmente o tema da carta de Romanos, que é a justificação. Muito bem. Romanos, capítulo 1, versículo 17, é o versículo chave desta epístola. Então, nós temos em todo o contexto de Romanos um versículo que abrange toda a escrita que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo, que é Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos ao texto. Nós lemos no texto de Romanos 1, capítulo 17. Porque nele quem? No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, neste versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo anuncia o tema principal de toda a epístola aos Romanos. Qual é o tema principal? A justiça de Deus. Então, neste versículo, nós temos o tema principal. E dentro da justiça de Deus, nós temos as suas variações, como justo, justificação e justificado. O termo justiça e suas variações, tais como justo, justificação e justificado, é usado mais de 60 vezes nessa carta. Então, quando você pegar para ler, você vai ver que
Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fez várias variações no termo da justiça de Deus, objetivando tornar mais nítida a vossa compreensão sobre a ministração em apreço. Eu peguei uma definição de justiça de Deus e também peguei uma de justificação. Então vamos lá. Esses dois alicerces, dois blocos onde está firmada toda a explanação que o apóstolo Paulo fez no livro de Romanos. Então vamos lá. A definição de justiça de Deus. No hebraico, tzedek igual a correto, retidão. A justiça de Deus é um atributo essencial à natureza de Deus. Trata-se de uma característica que emana necessariamente da sua santidade. De acordo com as Escrituras, a justiça divina, isto é, a justiça perfeita, está presente em tudo o que Deus faz. Ele, Deus, é o administrador idôneo do mundo e suas leis são justas e factíveis. Nós vamos ver isso lá em Salmos 11, versículo 7, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25, Hebreus, capítulo 6, versículo 10, e Isaías, capítulo 33, versículo 22. E a definição para justificação. Preste atenção. Já comece a prestar muita atenção. A definição de justificação. Trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, infinitamente santo, declara o pecador justo e aceitável diante dele, em razão de seus pecados terem sido pagos na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos ver isso aonde? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e Romanos, capítulo 3, versículo 24. Amados irmãos em Cristo, a justiça de Deus é revelada no Evangelho, pois, pela morte de Cristo, Deus revelou sua justiça ao punir o pecado e, na ressurreição de Cristo, revelou a sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Então, nós vemos que a justiça de Deus, ela é de uma forma tão ampla que Deus pune o pecado e, no mesmo tempo, através dessa punição, ele oferece a salvação ao pecador que crê. Crê em quem? Que crê em Jesus Cristo, que foi morto lá na cruz do Calvário. Então, meu querido, você vai ver que nós vamos falar muito durante essa ministração em justificação e vamos falar também de fé. Por quê? Para haver justificação, você precisa ter o quê? Fé. Por quê? Você precisa crer que verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo derramado lá no Calvário, você precisa crer que esse sangue, ele lhe purifica de todo pecado. Aí, sabe o que acontece? Quando você, pela fé, crê que esse sangue te purifica de todo pecado, Deus, lá no céu, torna você justo. Através do sangue de Jesus, Deus
torna você sem culpa. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos caminhar. Temos um dilema. Como é possível um Deus santo perdoar pecadores e ainda assim permanecer santo? Então, temos um dilema. Como é possível um Deus santo perdoar pecadores como eu e você e ainda assim permanecer santo? Esse dilema é solucionado no Evangelho. A resposta para esse dilema é: pela morte de Jesus Cristo, Deus pode ser justo e justificador. Por quê? Porque ele torna você justo, ele te justifica através de um pagamento feito com sangue. Que sangue é esse? O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Esse sangue faz com que Deus te justifique e torne você sem culpa. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja o que nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 24, 25, 26, que nos diz assim: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para propiciação através da fé no seu sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus Cristo. Para declarar a justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Queridos, é maravilhoso quando nós podemos sentir a bondade, a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida, nos justificando através do sangue derramado no madeiro. Lemos no texto, Romanos 1,17. Vamos para o texto. Porque nele quem? No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele quem? No Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Esta frase, a justiça de Deus, provê a chave para o entendimento do ensino de Paulo nesta carta. Então, nós temos um caminho, uma chave para entender a justiça de Deus. Por quê? Em toda a carta aos Romanos, Paulo faz questão de abordar a justiça de Deus. A universalidade do pecado que impede que a humanidade adquira tal justiça está para ser comprovada com minúcias. Então nós vamos ver onde é que está comprovada a universalidade do pecado. O que quer dizer isso? Que todos nós nascemos no pecado. Todos são originários de Adão. Então todo homem nascido de uma mulher, ele já nasce no pecado. Onde é que você vai ver isso? Leia na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 18 e Romanos capítulo 3, versículo 23. Por conseguinte, se o homem deve viver na presença de Deus, ele precisa ser revestido da justiça divina. Então, querido, nós temos a universalidade do pecado, mas nós temos também o sangue de Jesus Cristo que faz com que nós sejamos justificados. Então, para nós vivermos uma vida completamente justificada, nós precisamos o quê? Ser revestido da justiça de Deus.
Leia depois na sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 17. Os trapos e farrapos da justiça humana não pode fornecer nenhuma proteção contra a abrasadora santidade de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez o verdadeiro sacrifício. Foi o sacrifício que foi aceito por Deus lá no Calvário para te salvar e para me salvar. Veja lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 3 e Isaías capítulo 64, versículo 6. A justiça de Deus é aquela que é designada, aprovada e aceita por ele, e é tal que ele não pode encontrar nenhum defeito nela. A obra redentora de Cristo é a base sobre a qual a justiça de Deus é firmada. Então, onde é que está a base dessa obra redentora que Deus faz na gente? A base está no Calvário, a base está no sangue, a base está no sacrifício que foi feito lá no Calvário. Aí está a base da justiça. Então, preste atenção, Deus te torna justificado através do sangue que foi derramado lá no Calvário. É uma conta que você não poderia pagar. Sabe por causa de quê? Por causa da universalidade do pecado. O pecado está intrínseco, querido. O pecado está na sua carne e você não tem como tirá-lo. Sabe o que tira esse pecado da sua carne? É somente o sangue precioso de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz: porque aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Então preste atenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz: porque aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Jesus Cristo, ele fez pecado por nós. Quem que fez pecado por nós? Deus fez Jesus Cristo pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus em quem? Nele. Então agora eu vou falar o versículo completo para você entender. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Oh, glória! Meu querido, leia e releia esse versículo. Que versículo penetrante! A salvação de Jesus Cristo não se compara a apenas receber perdão e libertação do corredor da morte e da prisão. Mas no Evangelho descobrimos que Jesus nos tirou do corredor da morte e da prisão e em seguida pendurou em nosso pescoço a medalha de honra ao mérito. Somos recebidos como heróis, como se tivéssemos realizados feitos extraordinários. Então é como se você tivesse ganhado uma batalha. Por quê? Quando você crê, você joga por terra aquela multidão de pecados através da fé. Lemos na palavra de Deus. Porque nele quem? No Evangelho. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Isso quer dizer que a fé está no começo do processo da salvação e a salvação é o resultado da fé. Por quê, querido? Então presta atenção. Quando você crê, você faz o quê? Você exercita a fé. Então, quando você crê na palavra de Deus, você que está me escutando nesta noite,
Quando você abre o coração, que o Espírito Santo toca no seu coração para você crer, você exercita a fé. Então, nesse momento que você exercita a fé, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, ele te torna sem pecados, purificados. Lá no céu, através desse ato aqui na terra, Deus te torna justificado. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Ao exercitar a fé em Cristo, a pessoa é salva das consequências do pecado e declarada íntegra, declarada justificada. Como os cristãos vivem pela fé, Deus está continuamente salvando-os do poder do pecado para que eles vivam em justiça. Então, constantemente você vai ter o quê? A presença do Espírito Santo fazendo com que você realmente viva uma vida santificada. Vemos a palavra de Deus. Lemos na palavra de Deus, Romanos 1,17b, que diz assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. Este versículo, Romanos 1,17, especificamente a parte B, como está escrito, o justo viverá pela fé, foi a parte que transformou completamente a vida do grande reformador Martinho Lutero. Permitam-me, nesta oportunidade, falar um pouco sobre a vida de Martinho Lutero, o grande reformador. Então, neste momento, nós vamos conhecer um pouco da vida de Martinho Lutero. Esse grande homem usado por Deus para fixar na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que resultaram na reforma da igreja protestante. Então, queridos, preste atenção. Essas informações que eu vou lhe passar agora, eu queria que você prestasse bastante atenção e que você reservasse também uma importância de 25 a 30 reais e comprasse o livro Heróis da Fé. Anote aí na sua agenda. O livro Heróis da Fé. Autor Orlando Boyer. Editora Casa Publicadora da Assembleia de Deus. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Então, nesse livro, você vai ter a narrativa de 20 pessoas que incendiaram o mundo com o evangelho. E a segunda pessoa desse livro é Martinho Lutero. Aleluia! Então, essas informações que eu vou lhe passar, a partir de agora, a história de Martinho Lutero, que você vai conhecer, foi tirada deste livro, onde o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, escreveu Romanos capítulo 1,17, e vamos ver o que aconteceu. Acompanhe, veja o poder de Deus através da sua palavra. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nascia esse cisne. 10 de novembro de 1483, em Eisleben, Alemanha, nascia Martinho Lutero, o grande reformador. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. No dia seguinte ao nascimento dele, o recém-nascido era batizado na igreja de São Paulo e São Pedro. São Pedro e São Paulo, corrigindo. Como era dia de São Martinho, o recém-nascido recebeu o nome de Martinho Lutero. Deus
tocou lá no coração do pai dele. O nome dele será Martinho Lutero. Vamos adiante. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne, o grande reformador, o homem que Deus usou para mudar o rumo da igreja, Martinho Lutero, afixou na porta da igreja em Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus enganara-se em apenas 2 anos na sua predição. A base da sua religião formava-se mais... A base da religião de quem? De Martinho Lutero, presta atenção. A base da religião de Martinho Lutero formava-se mais em que Deus era um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Você vai ver isso lá em Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15. Então Martinho Lutero foi ensinado que Deus era um juiz vingativo. Onde é que ele foi ensinado nisso aí? Durante a sua trajetória, tá? Principalmente lá no convento. Nós vamos chegar lá. Quando já adulto, Lutero escreveu: estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Então ele foi ensinado que Deus era aquela coisa ruim, aquela coisa que só vinha para punir. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus, acima de todas as coisas. Entre vários acontecimentos, o que mais impulsionou Lutero para entrar para o convento dos agostinianos, não se esqueçam que Martinho Lutero era padre, depois que ele se transformou em uma nova criatura. Então vamos lá. Entre vários acontecimentos, o que mais impulsionou Lutero para entrar para o convento dos agostinianos foi um incidente que ele chama a minha estrada a caminho de Damasco. Então preste atenção. Aconteceu um fato, entre os vários fatos que aconteceu antes dele se transformar, aconteceu um que foi aquele fato que ele, Martinho Lutero, chama a minha estrada caminho a Damasco. Isso te lembra o quê? Caminho de Damasco foi quando Paulo foi transformado, ok? Muito bem. Então ele chama esse acontecimento como a estrada dele de caminho de Damasco. O que aconteceu? Preste atenção. Certo dia, quando voltava de visitar os seus pais, Martinho Lutero pegou uma tremenda tempestade no caminho. Não havia abrigo próximo. O céu estava em brasa. Os raios rasgavam as nuvens a cada instante. Ouvia-se os estrondos dos trovões. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto e medo, sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santa Ana, salva-me e tornar-me-ei monge. Então veja só, Lutero foi visitar os seus pais. Quando ele retornou, ele pegou uma tempestade tremenda. Então ele já tinham falado com ele sobre a devoção a Santa Ana. Então, naquela chuva tremenda, relâmpagos e trovões, ele no meio da rua, cai um raio perto dele, ele vendo a morte perto dele, ele grita prostrado: Santa Ana, salva-me e tornar-me-ei monge. E quis a providência de Deus que aquela tempestade passasse um pouco, né? E ele, continuando a sua cavalgada, se livrou daquela tempestade. E vamos ver o que aconteceu. Havendo escapado com vida daquela terrível tempestade, não tardou em cumprir
cumprir a sua promessa feita a Santa Ana. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos, dirigiu-se ao convento dos Augustinianos. Então, como ele havia se prostrado e gritado para Santa Ana salvar ele, que não foi nada de Santa Ana que salvou, nós sabemos que quem salvou ele foi Deus através do Espírito Santo, já livrando ele, mas ele entra para o convento. Então ele vai lá para o convento, certo? Tudo bem. Certo dia, lá no convento já, Lutero achou na biblioteca do convento uma Bíblia Velha Latina, presa à mesa por uma cadeira. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento. Então, de repente, no convento, Lutero me acha uma Bíblia presa lá na cadeira. E ele começa, como ele era devoto, começa a mastigar a Bíblia, começa a ler. O Espírito Santo leva Lutero a ler o livro de Romanos. E em Romanos, ele lê Romanos 1:17. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando Lutero lê Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, foi no momento que o Espírito Santo entrou no seu coração, transformou aquele monge agustiniano em um verdadeiro cidadão dos céus. Mas veja bem, até então ele ainda era monge. Presta atenção. Ele está transformado, mas ele é monge. Por quê? Ele tinha que fazer o plano de afixar e de ser o grande reformador. Mas agora, ele era um padre agustiniano transformado. Ele sofreu a verdadeira metanoia. Ele sofreu a transformação que leva para o céu. Ele sofreu a transformação que eu e você temos que sofrer para entrar no céu. Presta atenção. Sem a transformação que o Martinho Lutero sofreu lá, ninguém entra no céu, querido. Temos que ser transformado em uma nova pessoa. E nesse momento eu faço-lhe a segunda pergunta. Você já sofreu a verdadeira transformação? Eu não estou perguntando que igreja que você é. Eu não estou perguntando que placa, aonde que você vai. Não. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo. Sem o novo nascimento não existe salvação. A fé opera o novo nascimento. Então, no momento que você pratica a fé, igual nós lemos lá em cima, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, ele foi transformado. E anelo eu que você, nesta noite, também seja transformado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor possa transformar você com esse versículo de Romanos 1:17. O padre transformado dedicou-se ao estudo da Escritura. É isso que nós temos que fazer. Eu e você. Agora que nós estamos verdadeiramente transformados, temos que nos dedicar. E Lutero agora se dedicava. A sua alma ardia com o fogo dos céus. As ministrações de Lutero eram cheias de autoridade, de ousadia. A luz do evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas, e a alma de Lutero abrasava por conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus. Agora Lutero era aquele padre diferente, mudado. Todo mundo já começou a falar, olha, que padre é esse? Agora ele é o padre
transformado. Oh, glória! Agora ele é o padre que está caminhando para as verdades celestiais. Agora ele é o padre com a bata, mas que caminha para o céu. E você vai ver o reboliço que ele fez. Esse reboliço é quando a pessoa é verdadeiramente transformada. Ele cria um reboliço. Por quê? Porque agora ele vai bater de frente. Todos os que são verdadeiramente transformados bate de frente com esse mundo, bate de frente com a pecaminosidade, bate de frente com esse mundo que jaz no maligno. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Certo dia, convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, Martinho Lutero pregou usado pelo Espírito Santo. O elo com a Igreja Católica Apostólica Romana estava quebrado. Em outubro de 1517, Martinho Lutero afixou à porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, as 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência. Então agora nós vamos entrar no ápice dessa vida do nosso querido reformador. Antes de decorrido um mês, para a surpresa de Martinho Lutero, as 95 teses já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício da Igreja Apostólica Romana. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Eles te queimarão vivo, insistiu seus amigos. Não vá. Lutero, porém, respondeu resolutamente: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. Eu vou repetir o que Lutero falou para os amigos deles que estavam falando para ele não ir. Não vá. Seus amigos insistindo, né? Eles vão queimar você vivo, igual queimaram o João Hans. Lutero falou: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. O verdadeiro cidadão dos céus, querido, ele não tem medo, não. A morte é apenas um detalhe, porque ele está firmado, é no sangue. Aleluia! Todos aqueles que creem em Jesus já venceram a morte. O nosso lugar é os céus. Você, querido, você tem medo de morrer? Mais uma perguntinha que eu vou te fazer, a terceira pergunta. Você tem medo de morrer? Olha, todos aqueles que têm medo de morrer não estão no caminho do céu. O caminho do céu é um caminho de vitória. Quando nós cremos em Cristo, querido, nós já vencemos a morte, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ele vive. E se ele vive, nós vamos morrer, mas nós vamos viver para sempre. Sabe aonde? Nos céus, glorificando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Lutero não era homem de se retratar, pois ele estava firmado nas escrituras. Oh, glória! Lutero não era homem de se retratar. Sabe por quê, querido? Ele estava firmado nas escrituras. Eita! Glória a Jesus! Quando a bula da excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, assim escreveu Lutero ao vigário-geral: no momento de queimar a bula da excomunhão, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado esse ato enérgico. Agora rompeu de vez. Agora rompeu de vez. Agora rompeu de vez. Lutero não esperou que o Papa o excomungasse, mas deu o pulo da Igreja Romana para a Igreja do Deus vivo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória!
É isso que nós temos que fazer. Temos que ficar firme, não é em placa nenhuma, é na igreja do sangue de Jesus Cristo, o sangue remidor, o sangue purificador, o sangue que te justifica lá diante de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor, muitas glórias ao Senhor. Aleluia. O verdadeiro cidadão do céu sempre estará do lado das Escrituras, custe o que custar. Eu vou repetir. Grave bem isso que eu vou te falar. O verdadeiro cidadão dos céus sempre estará do lado das Escrituras, custe o que custar. Mas ainda tem mais. Calma. O grande reformador estava apenas iniciando a sua caminhada em destino aos céus. Veja o que nos diz a Escritura em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. Lutero foi convidado para a dieta de Worms. Já ouviu falar na dieta de Worms? Você já ouviu falar? Dieta de Worms. Presta bem atenção. O imperador Carlos V queria que Martinho Lutero comparecesse à dieta de Worms para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que ele recusasse a ir, mas em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante os seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: ainda que haja em Worms tantos demônios quantas sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Que homem! Que homem! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Onde estão os Martinhos Lutero de hoje? Eu te pergunto. Onde estão os Martinhos Lutero de hoje? Onde estão os Martinhos Lutero de hoje? Aleluia! Aleluia! Ao avistar as torres das igrejas de Worms, Lutero levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Ens Festberg, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso hino da Reforma. Então preste atenção, olha as personalidades que achavam-se reunidos lá na dieta de Worms, querendo a retratação de Lutero. Então formou-se a panelinha, estava todo mundo lá, achavam-se reunidos na dieta de Worms o imperador Carlos V, o delegado do Papa, 6 eleitores do Império, 25 duques, preste atenção, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número de príncipes, condes e barões. Agora você veja só, todo mundo querendo que Lutero se retratasse. Tava todo mundo lá. Vamos ver se ele, quem é esse tal de Martinho Lutero? Mas o Espírito Santo estava com ele. Aleluia! Glória a Deus. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem, ousado e cheio da presença do Espírito Santo para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília. Esse é o segredo de quem crê, querido. Ele vai orar. Eu te pergunto, você tem orado? Você tem jejuado? Você tem consagrado a sua vida? Lutero, antes de entrar na dieta de Worms, primeiro ele foi passar a noite em vigília, buscando o poder, buscando a orientação de Deus. Conta-se que na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a dieta de Worms,
O veterano general Friedeburgo colocou a mão no ombro do reformador e disse-lhe: pequeno monge, vais a um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que o é, avança no nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. Por conseguinte, o que o general não sabia é que Martinho Lutero vencera a batalha em oração, lá na vigília um dia antes, quando ele estava prostrado, orando, buscando a presença de Deus. Foi lá que Martinho Lutero obteve a vitória. Ele só entrou na dieta para declarar aquilo que o Espírito Santo tinha colocado nele. E agora, entra na dieta. Entra na dieta, Martinho Lutero, o grande reformador. Quando o núncio do Papa exigiu de Martinho Lutero perante a augusta Assembleia que se retratasse, ele respondeu: vejam a resposta do homem de Deus. Se não refutardes pelo testemunho das Escrituras, ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Que homem! Que homem! Que homem! O nome dele é Martinho Lutero, o grande reformador. Oh glória, oh glória, o grande reformador. Pergunto-lhe nesta hora novamente, menino, queridos, onde estão os Martinho Lutero do século XXI? Eu quero saber. Onde estão os Martinho Lutero do século XXI? Eu quero saber. Onde estão os Martinho Lutero para acabar com essa bagunça que está acontecendo nessas placas chamadas igrejas? Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje, diante deste sopão que estão fazendo com o nome de Jesus Cristo, este verdadeiro vale tudo de muitas eclésias, congregações de igreja pelo Brasil, não só pelo Brasil, pelo mundo também, constata-se a necessidade urgente de uma nova reforma no Evangelho. Precisamos de uma nova reforma no Evangelho. Urgente. Precisamos de uma nova reforma no Evangelho. Urgente. Precisamos de uma nova reforma no Evangelho. Urgente. Aleluia. Precisamos acabar com esse evangelho de mentira. Evangelho de prosperidade. Evangelho que não leva ninguém para o céu. O evangelho é sacrifício, é consagração, é santificação, é justificação, é o evangelho que leva para o céu. Não é prosperidade terrestre, é vida com Cristo, vida santificada, leitura da palavra, vida santificada, leitura da palavra. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Procura essa igreja no mundo, não se encontra. Procura-se o mundo na igreja, lá está. Lá está o mundanismo dentro das eclésias. Lá está o mundanismo dentro das igrejas. Onde estão os Martinho Luteros para fazer uma reforma urgente nesse evangelho? As palavras do grande reformador Martinho Lutero logo foram publicadas e espalhadas entre o povo que afluiu para honrá-lo. Foi publicada rapidamente. Mas Satanás não dorme. Meu amigo, mas Satanás não dorme. Mas ele é um derrotado. E você vai ver o que aconteceu. Satanás preparou agora o golpe fatal. Lutero teve de enfrentar um problema gravíssimo.
o edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor. E Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado criminoso. Lutero agora é considerado criminoso. Todos os seus livros deveriam ser apreendidos e queimados. E o ato de ajudá-lo de qualquer pessoa também era considerado crime capital. E agora, querido? E agora? Você viu? Isso tudo por causa da palavra de Deus. O evangelho não é brincadeira. Eu vou dizer para você que está brincando, pensando que está caminhando para o céu, brincando dentro das eclésias. Chega de brincadeira, meu amigo. Vida de cristão é uma vida santificada. Ou você santifica a sua vida, ou não tem lugar para você no céu. Ponto. E ponto, e outra vez ponto. Porém, amado amigo ouvinte da palavra de Deus, veja o que nos diz o Salmo 33:18. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. Aleluia! Mas para Deus é fácil cuidar dos seus filhos. O príncipe da Saxônia usou um plano para salvar Lutero de seus inimigos que planejavam assassiná-lo na estrada de volta. Então já tinham planejado assassinar Martinho Lutero antes de chegar em casa. Esse príncipe, o príncipe da Saxônia, juntou vários cavaleiros mascarados e em determinado local cercaram Lutero, todo mundo mascarado, cercaram Lutero e seus acompanhantes. Logo após, liberaram seus acompanhantes e raptaram Lutero. E conduziram Lutero, alta hora da noite, ao castelo de Vasteburgo. Então, raptaram Lutero. É claro que os acompanhantes dele não sabiam quem era, se era os caras que queriam matar ele ou não. Glória, então, agora o Lutero foi dado como morto. Ah, mataram Lutero. Ah! E esse príncipe da Saxônia, sabe o que ele fez? Levou Martinho Lutero lá para o castelo dele. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado, usando outro nome, o nome de Cavaleiro Jorge. Ele foi tido como morto, mas ele estava guardado lá no castelo, com outro nome. Agora, Martinho Lutero era o Cavaleiro Jorge. Você veja só, né? Por causa da palavra de Deus. E você fica brincando. Não existe brincadeira no caminho do céu, meu querido. No céu é lugar de santidade. Todos que querem ir para o céu têm que passar pelo crivo da fé. Fé em quê? Fé no sangue de Jesus Cristo. Se você não crê, tamanha transformação, mudar a sua vida, uma verdadeira mudança, nascer de novo, não tem como você ir para o céu. Saiba disso, você que está me escutando nesta noite. Se não nascer de novo, não entra no céu e ponto. Ponto. E outra vez, ponto. Contudo, no seu retiro, lá no castelo do príncipe da Saxônia, lá no seu retiro, como agora o famoso Martinho Lutero, que era quem? Cavaleiro Jorge, livre de seus inimigos, foi-lhe concedida a liberdade de escrever. E o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que as obras saíam da caneta, da pena, e que de fato Lutero não estava morto, Lutero estava vivo. O grande reformador Martinho Lutero conhecia muito bem o hebraico e o grego. E em 3 meses tinha traduzido todo o Novo Testamento para o alemão. Oh, glória! Em 3 meses, a nação alemã tinha agora o Novo Testamento traduzido por Martinho Lutero. Aleluia, aleluia. A reforma protestante não foi uma inovação na igreja,
mas uma volta à doutrina dos apóstolos. A reforma colocou a igreja de volta aos trilhos da verdade. É o que nós estamos precisando hoje. Colocar essa baderna, essa bagunça, de novo nos trilhos da verdade. Chega! Chega! Precisamos de uma nova reforma. Quais foram as grandes ênfases da reforma? Houve 5 ênfases. A singularidade da Escritura, o conhecido lema sola Escritura, acentua que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática e que devemos rejeitar peremptoriamente qualquer doutrina que não esteja fundamentada na palavra de Deus. A singularidade da fé, o conhecido lema sola fide, enfatiza que a salvação é recebida por meio da fé e não através de obras. A singularidade da graça, o conhecido lema sola gratia, destaca que não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. Recebemos a salvação pela graça de Deus. A singularidade de Cristo, o conhecido lema solus Christus, evidencia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou repetir isso aqui. O conhecido lema solus Christus evidencia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo. Ele é a porta do céu, o caminho que nos leva ao Pai. Jesus Cristo é o único Salvador e não há outro. Ponto. E a singularidade de Deus, o conhecido lema soli Deo Gloria, destaca que tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. O homem não é o centro do universo, não. O centro do universo é Deus. Oh glória, aleluia, aleluia. Em 18 de fevereiro de 1546, em Eisleben, Alemanha, depois de recitar João 3,16 3 vezes, Martinho Lutero repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim fechou os olhos e adormeceu. Lemos no texto, Romanos 1, capítulo 17. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como está escrito, querido, o justo viverá pela fé. Como Paulo não está propondo nada novo. Não, Paulo não está propondo nada novo. Ele confirma a sua doutrina com vários textos que está escrito lá no Velho Testamento. Em Abacuque 2:4, capítulo 2, versículo 4. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38. Já estava escrito lá que o justo viverá pela fé. É a fé em Cristo que fará com que possamos vencer as intempéries desta vida. Andar todos os dias mortificando as obras da carne pelo Espírito. Leia, querido. Leia Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Querido, está na hora de nós tomarmos uma posição. Lutero foi transformado e, através de Lutero, nós tivemos a grande reforma. Está na hora de todos nós sermos verdadeiramente transformados e vivermos uma vida santificada pela fé no sangue de Jesus Cristo, para que, através do sangue derramado no Calvário, Deus lá nos céus nos justifique dessa pecaminosidade. Através do sangue derramado no Calvário,
Deus torna todos nós justificados. Em outras palavras, ele diz: através do sangue de Jesus, eu torno você sem culpa. E uma vez você sem culpa, você tem que trilhar o caminho em destino aos céus, lendo a palavra de Deus todo dia, consagrando a sua vida, santificando a sua vida em jejum, oração, sendo verdadeiramente sal da terra, sendo verdadeiramente luz do mundo. Está na hora do verdadeiro servo de Deus, que está caminhando para o céu, ser diferente. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, vamos orar. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, glórias damos ao teu nome. As tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ó Senhor, nosso Senhor, a tua palavra nos diz, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Que cada dia possamos praticar a fé e viver uma vida santificada. Ó Deus grande e poderoso, estamos com os nossos corações alegres por haver alimentado as nossas almas com a tua palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fica conosco no decorrer desta noite e no decorrer desta semana. É o que lhe pedimos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.